Empresa que não dá lucro é ONG. Eu fiquei 7 anos sem férias, pô. Né? Meu pai atendendo no consultório, 10 horas da noite, cara. E é a rotina de muitos profissionais de saúde, que não vê o filho crescendo. Quanto você custa? Como assim, Rafa? Quanto eu custo? Quanto você ganha? Não sei. Eu sei que entra um monte de dinheiro lá, Paga as despesas, paga a despesa, que sobrou, põe no bolso. Nas palestras eu falo assim que lucro não é pecado, porque a minha cabeça ela sempre foi condicionada a ver o quanto custa isso aqui. A minha virada de chave foi quando eu comecei a pensar assim, o quanto eu deixo de ganhar se eu fizer isso aqui. O que engorda o gado? O olho do dono. O olho do dono, certo? Quem falou que é a mão do dono? Quando eu falo que é o olho do dono e não a mão do dono, é exatamente isso. Você que está assistindo, você merece ter uma vida diferente, você merece evoluir, você merece crescer. Que plateia linda! Muito bom! E com essa energia a gente inicia mais um The OneCast, doses semanais de conhecimento para a sua clínica, para o seu negócio. Eu sou o Fabrício Félix e hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo aqui. Ele tem 4 clínicas, ele já ajuda muita gente porque ele trabalha na mentoria, faz muita mentoria aí ajudando profissionais de saúde a conquistarem os seus sonhos. Ele é o pai da Marina e do Matheus e ele é expert em financeiro. Seja muito bem-vindo, Rafa Landim. Valeu, meu Palmas, irmão. gente! Valeu! Bom, primeiramente, um prazer estar com vocês aqui. Estou muito feliz pelo convite. O Fabrício é meu grande irmão, meu parceiro de pescaria, isso aí. meu parceiro de mentoria. Então, cara, muito bom estar aqui com você. Muito bom estar com essa plateia. São pessoas sensacionais, grandes gestores de clínicas estão aqui atrás. Hoje tem bastante gente. Então vai ser bem legal, bem bacana, que a gente vai poder compartilhar um pouco do que a gente tem essa vivência aí, que já são mais de 8 anos como mentor, né? Já foram mais de 500 clínicas, mais de 180 presenciais, clínicas visitadas presencialmente. Caraca, muita coisa, bicho. Então acho que a gente tem um pouquinho de bagagem aí para poder compartilhar. Então bora, vamos começar começando, como diz, né? É isso aí. Você que está assistindo aqui, prepara. Até eu estou com papel e caneta aqui para anotar, porque eu sei que hoje tem pancada aqui, tá? Principalmente para você, profissional de saúde, que não tem uma organização financeira. E é aqui que a gente vai falar muito hoje. Landinho, eu tenho certeza que vai trazer muitos toques. Já vocês vão saber que é toque, para quem ainda não assistiu o podcast. Mas a gente vai dar muito insight aqui da parte financeira para você estruturar realmente a sua clínica e fazer com que ela seja lucrativa. Então, Landinho, é o seguinte, cara, qual que é o principal desafio que você enxerga hoje nos profissionais de saúde em relação à parte financeira, cara? Cara, isso é bem legal porque eu sou dentista de formação e a gente forma como técnico, né? Então a gente forma para desenvolver ali, né, junto com o paciente. Então o médico também forma dessa forma, o fisioterapeuta. Então a gente percebe muito que essa parte financeira a gente não aprende. Boa. Quando a gente sai, né, a gente vai para o mercado de trabalho, a gente começa a ver a realidade de como a vida é. Então, e que não tem nada de errado nas graduações focarem nessa parte operacional, né? Mas eu acho que falta dar um pouco mais de atenção nessa gestão. Então, quando a gente sai, a gente não sabe como cobrar, a gente não sabe como vender, a gente não sabe como captar cliente, como que eu monto um negócio. Então, é um desafio muito grande. E quando a gente abre, acho que é só abrir ali, como aconteceu comigo, há 12 anos atrás, quando eu montei a primeira clínica, só colocar a cadeira, coloca uma recepcionista e tá tudo certo, né? Então, a gente começa a ver que existem os bastidores do financeiro. Então, esses bastidores a gente vai trazer nesse podcast aí. Então, assista até o final, que eu acho que vai ser bem legal. Bora lá. Gostei. Vamos começar assim, então, Landim. Com a experiência que a gente tem acompanhando as clínicas, a gente observa, como você falou, o profissional de saúde, ele aprende muito a parte técnica, ele fica muito bom naquilo ali, ele faz aquilo ali com excelência, mas muitas vezes ele está em casa e fala assim, cara, eu não vejo evolução, eu não estou ganhando dinheiro. E quando ele está ganhando dinheiro com muito trabalho e dedicação dele, mas ele não entende o que é o dinheiro dele, e se o dinheiro é da empresa, se o dinheiro é dele, a conta dele é a conta da empresa, ele paga o funcionário com a conta dele, ele compra o carro com a conta da empresa, ou tudo é a mesma conta.
Exatamente. É mais ou menos assim, não é? Exatamente. Então vamos lá. Para você, profissional de saúde que está assistindo isso aqui, pode até parecer que isso é normal, né? Não deveria ser. É até comum isso acontecer, mas não é correto. Concorda? Exatamente. É comum, mas não é normal. Isso. Perfeito, perfeito. É. Então vamos pensar assim. Aquele profissional que fez a vida inteira isso. O porquê que ele precisa organizar a parte financeira dele no sentido assim, ó, eu tenho o dinheiro da minha clínica, mesmo eu sendo profissional, eu presa, né, que fala, né? Eu sendo a empresa, mas eu tenho que ter o dinheiro meu, mas a clínica não é minha, o dinheiro não é meu. Por que ele tem que separar isso? Porque a gente tá falando que é errado, né? Isso. Por que ele tem que separar? Primeiro o porquê e depois nós vamos pro como, tá? Uhum. Tá, então o primeiro ponto que eu sempre falo, né, quando a gente pergunta, né, você é um profissional ou é um empresário? E normalmente a gente fala que a gente é o profissional da área, ou médico, ou dentista, fisioterapeuta, enfim. A gente não gosta desse rótulo de empresa. Né? Eu acho que isso daí na dramaturgia as pessoas já falam, né, que o vilão da novela normalmente é um empresário, É o rico, né? É o rico. Isso daí a gente vê nos filmes isso daí também, né? Então é passado isso daí pra gente. Então a gente não quer ter essa fama. E no Brasil, infelizmente, quem ganha dinheiro ou tá fazendo algo errado, né? Ou tá passando alguém para trás. E não é assim. A gente tem que se valorizar como profissional. Então quando a gente faz essa separação, a gente começa a entender o porquê que isso é importante. Né? Porque a gente vai misturando tudo com esse receio. Eu até falo um negócio que é bem legal. Né? Nas palestras eu falo assim, que lucro não é pecado. Boa. Lucro não é pecado. Lucro não é pecado. Gostei, cara. Né? Gostei disso, bicho. Então, assim, por que lucro eu falo? Não é pecado. Ninguém vai pro inferno porque teve lucro. Né? Alguém vai? Não. Que fique claro, né? A gente vai por outros motivos, mas não por lucro, né? Aí você vai ter o quê? A avareza. Que é o quê? Né? Você só acumular e não fazer as pessoas prosperarem também com isso. Muito bom. Então, a gente começa a entrar nesse ponto para a gente poder dividir isso. Porque daí primeiro tem que ter a conscientização, então, do profissional, né? De quem tá assistindo. Isso, né? De que ele merece aquele dinheiro. Muitas das vezes a gente acha que não é merecedor do dinheiro. Boa. Então, por isso que é mais fácil eu deixar essa mistura. Porque, tudo no mesmo bolo. Então, eu pego muitos casos. Eu tive até uma reunião com um médico esses tempos atrás. E aí, eu perguntei para ele, cara, quanto você custa? Uhum. Aí ele falou assim, como assim, Rafa, quanto eu custo? Quanto você ganha? Ele, não sei. Eu sei que entra um monte de dinheiro lá. Eu dou vários plantão, pago a despesa, o que sobrou, põe no bolso. Boa. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é o quanto eu realmente estou valendo. Boa. Né? Então, é muito difícil a gente ter essa separação. Você ter as suas despesas pessoais, né, num lugar e a da empresa de onde você ganha no outro. Então, quando eu comecei também, e olha só, a gente vem, né, sempre eu vim de uma família de pessoas que, né, sempre trabalharam muito, meu pai sempre trabalhou muito, e a gente sempre foi criado em conter gastos. E eu tinha uma crença que eu não ia ter duas contas na empresa, entre, né, eu dentista e eu pessoa física, porque eu ia pagar 2 mensalidades pro banco. Né? Que era, sei lá, R$99 por mês. Cara, eu fico... A escassez, né? E que é normal, porque eu, né, ganhava muito pouco. Então, R$99, isso fazia diferença. Mas eu acredito, tá, Orlandinho, que isso era mais cultural da época, vamos falar assim, né? É isso. Lógico, pelo menos a gente é muito parecido, talvez, estrutura familiar ali e tal. Então, eu acredito que os mais antigos, assim, pensavam assim, né? Tipo, tem que segurar, porque o dinheiro uma hora vai acabar. Isso. Né? A gente não tinha tanta visão da prosperidade, né? De você, não, peraí, o dinheiro ele pode se multiplicar. Né? E a gente pensava muito, talvez, os nossos pais, avós, vamos trazer para gerações até um pouco mais passadas, né? E eu creio que seja isso, cara. Exatamente. Cultural, né? É cultural. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que têm acesso a esse tipo de informação que a gente está tendo. E hoje, com podcasts, com internet, Instagram, você consegue ter mais acesso às pessoas que têm essa prosperidade. Certo.
Então, antigamente, quando você via uma pessoa muito rica, para você chegar nela e ter acesso ao que ela tinha de informação era muito difícil. Então, hoje, com o trabalho que a gente vai, com a pulverização da internet, a gente consegue trazer isso. Então, essa consciência financeira, eu falo que é um grande tabu quando a gente vai falar em, poxa, dentro das nossas próprias empresas, dentro das mentorias que a gente acompanha, dentro das palestras, é um tabu de falar de dinheiro, porque muitas das vezes nem a nossa família sabe o quanto a gente ganha. Né? Então tem aquela crença de que, poxa, tá ganhando dinheiro, então, né, tô vendo que ele tá ganhando, né? Ou até mesmo medo de sequestro também, né? Maldade das pessoas. Então é muito difícil você ir a público e falar de financeiro. Aí é um pouco mais, crença do profissional. Isso. Vamos falar assim. Então tem a crença, tem a parte cultural, a mentalidade também, que formou ali em cima disso. Mas vamos trazer aqui pro grande questão, que é o quê? A importância dele fazer isso. Isso. Porque quando ele não faz, ele vai ter uma dificuldade ali de entender o quanto ele está rendendo na empresa, porque tudo está ali no... Ou seja, ele é a empresa, porque se ele parar um dia... O que acontece com grandes profissionais, né? E talvez isso já aconteceu lá atrás com a gente, né? Por exemplo, eu ia viajar, então uma semana antes de eu ir para a praia, por exemplo, né? Final de semana, vou passar 10 dias na praia. Acho que eu nem fiz isso, cara. Nessa época eu não fazia isso. Né? Eu passava tá bom, eu fiquei 7 anos sem férias, pô. Mais ou menos né? assim. Vamos ficar 5 dias, né? Vai ser de uma quinta a segunda, né? Vamos falar assim, isso. quinta a segunda. Então eu ia ter que perder quinta, sexta e segunda. 3 dias sem trabalhar e o sábado ainda, meio sábado. O que eu tinha que fazer, cara? Antes de viajar, trabalhar pra caramba, pra compensar e pra conseguir, além de entregar, né? Entregar os tratamentos. E depois também trabalhava pra caramba. Ou seja, você trabalhava em dobro, em triplo, para aqueles 3 dias sem trabalho para você compensar. E é o que acontece com a grande maioria dos profissionais. Isso. E aí você não tem o controle. Mas espera aí, por que você está fazendo isso? Ah, não, porque eu preciso entregar, porque eu preciso vender, eu preciso que a minha empresa ganhe mais dinheiro. E quando que eu vou ter paz na minha vida? Quando que eu vou poder ir com a minha família? Quando que eu vou poder tirar um dia? Quando que eu vou poder buscar meu filho na escola? Quando que eu vou poder assistir um futebol do meu filho às 5 da tarde? E uma grande maioria dos profissionais aqui tem sucesso. Médico de 20, 30 anos. Cara, mas o cara trabalha até 8 horas da noite todos os dias. Eu lembro do meu pai, cara. Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. O consultório do meu pai era... Faz tempo, né? Faz tempinho. Já sou master, né? Meu pai, cara, tinha o consultório e eu morava nos fundos. Entre o consultório e a minha casa, a sala da minha casa, tinha uma antessala, que é o escritório do meu pai, que ficava toda a bagunça lá. E eu jogava bolinha de gude, ficava lá brincando de bolinha de gude à noite, cara. E eu lembro que eu ficava até tarde da noite fazendo isso, meu pai atendendo no consultório. 10 horas da noite, cara. E é a rotina de muitos profissionais de saúde, que não vê o filho crescer, não vê acontecer. Lá atrás, a cultura, até a gente trazendo novamente, era trabalhar pra caramba. Fazer o pé de meia. Hoje já não é mais. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui talvez se arrepende, quem já fez isso, e quem está em evolução, quem está trabalhando pra caramba, fala assim, não, eu preciso de algo para me ajudar, para melhorar a minha família, a minha qualidade de vida. Eu quero ir para uma academia, eu quero ter saúde, eu quero ter qualidade de vida realmente, né? E aí o cara não consegue ter isso. Então aqui a gente começa, só para vocês entenderem, diferenciar o que é financeiro de clínica e do pessoal, para você entender o que você está rendendo dentro da sua empresa, o que é da sua empresa, o que é seu, né, Landim? Porque o cara ganha grana ali, a empresa, independente da empresa, tá? Pode ser uma empresa de, sei lá, um restaurante, uma loja de roupa. Você vendeu pra caramba, entrou o dinheiro, o que você faz? Gasta. Vai embora. Troca de carro, vai viajar. Aí quando você tem que pagar as contas da empresa, não tem. Aí antecipa cartão, aí entra no cheque especial e por aí vai. Mais ou menos assim, né? Não, exatamente. E assim, por que e aí eu vou trazer a importância da gente fazer essa separação, igual você falou, e em que momento que a gente toma essa decisão. Isso, aí é aqui que eu vou começar Entendeu? a apertar aqui, tá? Porque normalmente, quando a gente toma essa consciência,
é porque alguma coisa na sua vida aconteceu. Boa. Ruim. Ou uma doença, e você precisou se ausentar, ou por conta de alguém da família que ficou doente, e você precisou ter esse tempo, né? Ou até mesmo algum acidente, alguma cirurgia, né? E a gente começa a entender que eu preciso tomar essa decisão e entender que eu tenho que ser produtivo e não ocupado. E muitas das vezes a gente está sendo ocupado produzindo, né, algo que não me dá aquela rentabilidade que eu espero. Então, quando eu vou separar, entender o quanto eu estou valendo, a minha mão de obra está valendo dentro do meu negócio, e eu começo a olhar para essa parte financeira, que é muito comum a gente não se preocupar com isso. Porque quando eu montei, o que eu achava? O que dá dinheiro para o dentista? Cadeira odontológica. O que dá dinheiro para o médico? Uma sala de atendimento. Consulta, plantão. Né? Então é isso que a gente é criado para poder gerar renda. Só que quando a gente toma essa decisão de ter um negócio, de ter um consultório ou uma clínica, eu tomei a decisão de cuidar de uma empresa. Eu até brinco que ninguém coloca uma arma na cabeça e fala, Fá, abre uma clínica agora, né? É uma decisão nossa. Então, se eu tomei essa decisão, eu tenho que entender que eu tenho 3 pilares, que é o pilar operacional, que é o que a gente sabe fazer muito bem, a parte administrativa e o comercial. Então, quando eu entendo que eu tenho esses 3 pilares, eu tenho que entender qual é o meu tempo de dedicação em cada um desses pilares. E você pode ver que é muito comum. Quem não foca em um desses 3 pilares, a empresa não alavanca. Porque é um tripé. Perfeito. Se você tirar um operacional, ele quebra, ele cai. Perfeito. Se você não tiver um trabalho de qualidade, um trabalho que você consiga estar entregando, ou um profissional está entregando, ele cai. Perfeito. Porque só o administrativo e o comercial não vai resolver, não vai entregar o serviço. Não se sustenta. Não se sustenta. Se você foca no operacional e você tem um comercial legal, você vai para o Instagram, você vai lá, faz vídeo e patrocina, vende bem, ótimo. Você não tem tempo no administrativo, ele quebra. Por que ele quebra? Porque o administrativo está diretamente relacionado ao financeiro. Boa. Eu sempre falo uma coisa nas palestras também, né? Que empresa que não dá lucro é ONG. Né? Então, se o seu negócio não gera lucratividade, é uma ONG. Então, por isso que quando eu faço essa divisão, e eu tenho isso muito bem claro ali, definido, eu consigo trabalhar esses 3 pilares. Então, se eu olhar para os 3 pilares, eles vão se sustentar, porque é um tripé. Também não adianta. Eu tenho um operacional muito bom, eu tenho uma... Às vezes, Rafa, eu odeio ver planilha. É muito comum, dentista, médico, né, a área da saúde é biológicas, não é exatas. Então ele não gosta disso mesmo. Então nem que você tenha alguém que cuide disso, de confiança, tá? Porque senão você pode ter outros tipos de problemas. Não adianta você ter um bom administrativo, um bom operacional, só que o seu comercial não é legal. Eu também brinco. Se a Coca-Cola, que é a Coca-Cola, faz marketing, quem sou eu para não fazer? Boa, boa. Então eu preciso focar nesse comercial. Então é aí que a gente vai começar a entender qual é o meu papel em cada um desses setores. Só que para isso eu preciso de tempo. E muitas das vezes a gente tem, área da saúde, a gente tem esse ponto que se eu não estou atendendo, eu não estou gerando riqueza. Eu não estou gerando renda. E existe um ditado que sempre fala, o que engorda o gado? O olho do dono. O olho do dono, certo? Quem falou que é a mão do dono? Entenderam? Quando eu falo que é o olho do dono e não a mão do dono, é exatamente isso. Se você está só no operacional atendendo o dia inteiro, você não olha o seu administrativo. E o que acontece que a gente não vê o dinheiro em si? Porque eu deixo o administrativo sempre, isso aí, desde quando eu iniciei essa fase de trabalho, eu deixava para fazer o administrativo na hora que dava. A hora que eu
terminar aqui o almoço e tal, ao final do dia, principalmente era o final do dia. O que entrou, como é que tava, né? E aí, o que acontecia? Você já tá cansado. Perfeito. Imagina você chegar 8 horas da noite. A clínica, né, na época, eu ia até às 8, 9 horas da noite atendendo. Já fizemos muito isso. Nós já fizemos muito isso. Então, pô, dava 9 horas da noite, você tá cansado, você não quer abrir um computador, abrir um sistema, abrir uma planilha para ver isso. Aí você fala, deixa para amanhã. E o deixa para amanhã, acabou a semana, acabou o mês, acabou o ano. E aí você tá no mesmo ciclo vicioso. Então, quando a gente toma essa decisão de o que eu tenho que analisar, esse bolo doido, eu preciso sair desse bolo doido. Porque aí eu vou enxergar esse administrativo, como ele tem que ser enxergado. Boa. Então, assim, a gente até brinca que quando você diminui um pouco o atendimento, né, que você começa a ir um pouquinho mais nessa linha. Eu lembro que quando eu comecei a estudar um pouco de gestão, meu pai falou assim, para que fazer isso? Vai fazer mais um curso de especialização, mais uma especialização, porque você vai trazer mais paciente. Aí eu falei, pai, mas tá bom, eu vou investir lá, sei lá, 60, 80 mil numa especialização, 100 mil reais numa especialização, para atender que paciente que eu não tenho? Aí ele parou para mim e falou assim, é verdade. Boa. Você não tem paciente, como é que você vai investir 100 mil reais num negócio que você não tem? Então, é aí que eu tenho que ir o quê? Olhar para o meu comercial. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que entender a gestão. Eu preciso saber o que eu estou gastando no meu consultório, como está sendo, o que eu posso diminuir de custo, para que a gente o quê? Também forme o preço também. Então, quando eu olho para esse bolo doido e eu coloco duas contas separadas, né, eu começo a olhar, a ter o meu tempo de olhar esse administrativo. Então, quando eu comecei a olhar essa parte administrativa, eu deixava 1 hora do meu dia, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar do meu financeiro. Então, ao invés de eu estar 1 hora atendendo o paciente, eu comecei a colocar 1 hora de gestão administrativa financeira. Muito bom, cara. E aí, foi aí que eu comecei a ver o que eu estava gastando. O que era supérfluo no meu negócio que eu não entendia. E aí eu comecei a entender o que era custo estratégico e custo não estratégico. Custo estratégico é tudo aquilo que eu posso trazer renda. Tudo aquilo que, quanto mais eu investir, eu vou melhorar, eu vou mudar a experiência do meu cliente, vou trazer esse cliente e preciso de pessoas para isso. Vamos dar um exemplo de custo estratégico? Marketing e pessoas. Boa. Muito das vezes, eu terminava o dia, 8 horas da noite, por isso que vai só piorando, né? Sim. Terminava o turno às 8 e das 8 às 9 eu ia lá para a esterilização lavar material. Quem nunca? Né? A gente fazia isso, né? Então a gente fazia isso. Então eu olhava para aquilo e falava assim, não, mas se eu colocar uma pessoa aqui, mas é só 1 hora que ela está fazendo isso, né? Vou pagar hora extra? Não, pagar hora extra. Aí você falava assim, e aí você fazia. Por quê? Porque a minha cabeça, ela, e é normal isso, ela sempre foi condicionada a ver o quanto gasto. Quanto custa isso aqui? A minha virada de chave foi quando eu comecei a pensar assim, o quanto eu deixo de ganhar se eu fizer isso aqui. Vamos fazer conta? Tem o celular aqui. Dá para fazer conta. Vou pegar a conta. 5 minutos lavando instrumental de cada paciente. Vamos colocar aqui, 5 minutos. 10 pacientes, 50 minutos. 50 minutos. No dia. Nesse dia eu poderia estar fazendo o quê? Uma venda, uma avaliação. Vamos falar em venda, tá? 5 dias na semana. No mês são 20 pacientes, certo? 20 pacientes. Vou colocar um ticket aí de 5 mil? 5 mil? 100 mil reais. 100 conto. Tudo bem se eu não converter todos. Vamos converter aí 30%? Boa. 30% com uma vendinha bem michuruca. 30 mil, mas é 30 mil, cara. É 30 mil que paga o quê? Uma ASB, uma secretária para poder estar fazendo... Cara, é uma conta realmente, eu quero fazer essa conta para ser muito tangível, né? Isso, que realmente exatamente. é estratégico. É estratégico. Né? Porque quando a gente está falando de custo estratégico da empresa, é exatamente isso. Fala, não, mas é gasto. Não é, olha aqui, a conta está feita. 5 minutos.
5 minutos que, vamos supor, não precisa ser, no caso aqui a gente está falando no caso de dentista, mas, 5 minutos que eu posso estar ligando para um cliente meu, trabalhando a satisfação dele, 5 minutos que eu posso estar gravando, gerando um conteúdo para as redes sociais que vão gerar novos pacientes para mim. Olha que louco isso, exatamente. Olha só, se você pegar essa pessoa por 1 hora, e muitas vezes a gente fala assim, por que você não faz a parte comercial? Porque eu não tenho tempo. Boa, maioria. A maioria, não tenho tempo. Você não grava vídeo por quê? Porque eu não tenho tempo. Então tá. Então, você faz. Qual é a função que você faz hoje, no seu dia a dia, que te dá menos rentabilidade? Faz essa conta. Boa. A gente deu um exemplo de lavar instrumental, por exemplo. Né? Que não é nem função, né? Que não é nem função. Não era nem pra ser. Mas quantas coisas você faz que não deveria estar fazendo? Que não deveria estar fazendo. Né? Que não é nem função do médico, do terapeuta, né? E aí você fala que você não tem esse tempo. Boa. Então, se você tirar essa 1 hora, pronto, você achou. Quanto custou? Se eu tenho um funcionário que eu preciso pagar 1 hora extra de R$20, essa hora custou para você R$20. Você pagar R$20 para gerar 1 hora de conteúdo é muito mais produtivo. Com certeza. Só que eu tô olhando o quê? Os R$20 que eu tô gastando, porque é tangível. Agora, o que eu vou gerar de conteúdo, eu não sei. Neste momento, eu não sei. Principalmente para quem não começou. Isso, para quem não começou ainda, talvez os 30 primeiros dias, você vai falar assim, cara, eu gastei com essa pessoa muito 30 dias. Top, cara, só que é o começo. Todo começo, ele é um pouquinho mais assim, difícil, né? A gente é mais nervoso e tal quando a gente começa. Mas depois você vai pegando prática e assim vai. Mas sabe que é legal esse papo que você está trazendo aqui? Cara, eu tô com medo desse podcast. Vai virar um filme que nós vamos ficar 3 horas, porque, cara, a gente já tá saindo um pouquinho, mas, o papo tá tão legal, cara, que eu fico pensando, a gente comentando aqui, cara, eu já tô pensando, cara, o que eu tô fazendo, às vezes, saindo fora do que eu deveria estar fazendo? Vocês não estão pensando assim, gente? Olha lá, o Rafa anotando. Olha lá. Mas é verdade. Sem querer, cara, depois a gente fala que tem TDAH, não é isso, cara, é que é tanta coisa que a gente vai, e se a gente não se organizar, não dá certo. Isso. E esse papo que você falou, Landim, de ir saindo aos poucos, né, não sair, mas dando atenção um pouco ao estratégico, ao administrativo ali, foi bem legal, cara, porque a gente nunca teve esse papo nós dois. E é exatamente o que eu fiz, eu comecei com meio período, e olha que louco, eu comecei a fazer um meio período meu, sexta-feira, aí eu colocava para pagar conta. Eu falei assim, não, vou organizar todas as contas, vou deixar para eu pagar na sexta. Daí eu antecipava as contas da semana para pagar na sexta. E eu fazia isso. Só que eu comecei, aí que tá, né, cara, ó, sexta-feira, né? Meio-dia. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer umas coisas e, ó, vou embora, cara. Embora, exatamente. Eu não tenho paciente, comecei eu me sabotar. Aí eu peguei e mudei, falei, não, eu vou colocar segunda. Porque segunda eu sei que é um dia que eu tenho que estar na clínica. Aí eu comecei a colocar segunda de manhã. E a sexta você continuou sem fazer nada? Não, aí mudei, não. Aí eu comecei a deixar segunda-feira, de manhã. Aí começou a dar tão bom. Pô, cara, eu falei, cara, é importante eu estar na empresa. Porque daí eu comecei a fazer a parte financeira, eu falei assim, nossa. Aí eu comecei a ver a necessidade de ter um financeiro. Na época eu não tinha. Aí eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha equipe, eu preciso entrar em contato com meus pacientes. Aí comecei a deixar a segunda-feira inteira. Isso. Aí depois, cara... Isso. Aí, como diz, aí parei de trabalhar, né? Lógico que não, né? Mas parei do atendimento porque eu dei tanta foco no operacional, no administrativo, na parte estratégica, que realmente começou a fazer sentido. Só que para mim, né? Para você também, no caso, é o que a gente queria. A gente começou a ver a possibilidade de crescimento. Quem está assistindo aqui, às vezes fala assim, pô, não, mas eu não quero isso, eu quero ser o profissional da minha clínica. Eu estudei minha vida inteira para entregar esse resultado. É isso aí, cara, a gente tem que fazer o que gosta. É o sonho, o que a gente gosta, o que a gente tem de entrega. Tem que ser feliz. Mas nunca, exatamente, o que faz feliz. Mas nunca deixar a empresa de lado. E é o que muitas pessoas fazem. Aí agora eu vou voltar, tá? Vou voltar, a gente volta lá. Senão ferrou, né, cara? E é tão gostoso esse papo, né? Tem certeza que vocês são loucos para falar alguma coisa também, né? Já eu vou abrir para pergunta. Mas beleza, Landim, quem está assistindo aqui entendeu, ou seja, ele teve essa consciência. Isso. E teve a decisão. Fala, então eu vou fazer, Landim, dentro do que você falou tudo aqui, eu vou fazer. Como que eu separo? Porque ele já entendeu também, mas como que eu vou separar aqui minhas contas para eu saber o que é meu, o que é da empresa, como que eu começo? Legal. Ele vai ter que estabelecer um salário para ele dentro da empresa? Isso. Primeiro ponto. Organizar as despesas dele, Organizar as despesas dele.
né? Eu sempre falo que você tem que começar primeiro por você. Boa. Porque muito das vezes nós assaltamos as nossas empresas. Boa. É aqui que eu Entendeu? quero chegar. Então, assim, às vezes acontece, você chegou lá um cliente, um paciente, deu uma pancada alta, deu um tratamento caro ali, né, de 30 mil. 30 mil, 50 mil, por exemplo. Entrou o dinheiro, o que a gente faz? Homem, bora concessionária, né? Não é assim? O dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa, né? Então, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que é muito importante? Porque se eu sei o quanto eu estou gastando comigo, eu começo a entender o que a minha empresa pode me fornecer. E muitas das vezes a gente leva um padrão de vida que a empresa não sustenta. Boa. E é aí que a gente se enrola. E aí, às vezes, o cara tá antecipando o cartão, tá no cheque especial, não porque a empresa tá ruim, Isso. Porque ele está gastando muito. tá gastando mais do que deveria. Isso. Então, qual que é o primeiro passo que aí eu vou falar até quando eu fiz isso daí. Eu coloquei 2 contas. Boa. 2 contas. Vamos lá. 2 contas. Tá? Então são 2 contas. Nota e na aí, época, gente. na 2 época, contas. isso, iniciais. 2 contas. Se você recebe na pessoa física, 2 contas na pessoa física. Se você recebe na pessoa jurídica, você abre uma conta na pessoa física. Beleza, são 2 contas. Na época, eu tinha um cartão de crédito, Boa. que eu já tinha um relacionamento no banco, com limite razoável. Então, como eu só tinha esse cartão, eu usava para as compras da clínica Uhum. e eu usava para os Danone. Né? O que é os Danone? Né? As nossas diversões, né? Restaurante, roupa, tudo, né? O que tivesse, O qualquer que gasto tivesse, qualquer pessoal. gasto pessoal, era tudo junto. Então, você olhava a fatura, parecia uma teia de aranha. Você não sabia o que era o que ali. Com certeza isso acontece com Com muita gente que certeza tá é muito assistindo. comum, né? Isso daí a gente, em mentoria, a gente pega muito isso. Né? Então, que é o que a gente normalmente, que é comum, que não é para ser normal, né? Boa. Então, o que eu fiz? Eu criei uma outra conta. Outro cartão. Outro cartão. Então, cartão da empresa, cartão da O clínica. cartão da clínica. Ou melhor, cartão da empresa, Da cartão empresa sua. e o meu cartão. E normalmente, o que as pessoas fazem? Pega aquela conta antiga e deixa para pessoal. Uhum. Só que ela tem um... O que eu vou te dizer? Ela tem um... Não vou dizer um vilão. Ela tem uma armadilha muito, muito poderosa ali. Que é um limite de cartão alto. Mulherada adora isso, né? E por que eu falo que é uma armadilha muito, muito perigosa? Porque eu volto a gastar mais na minha pessoa física. Então, quando eu crio uma conta nova, eu me obrigo, durante um certo tempo, Me policiar ali. a me policiar, porque eu só posso gastar aqui. Boa. Olha Então, que dica top, gente. É bem legal, né? Exatamente. Aí você fala assim, cara, você só pode usar aqui. Se o meu limite, o banco me deu 5 mil de limite, não tem conversa. Eu não vou, nem deveria usar o limite. Nem deveria usar o limite desse cartão. Só que eu entendo que às vezes, muitas das vezes, a pessoa tem filhos, tem toda uma questão. Mas aí a gente vai o quê? Por isso que tem que fazer esse levantamento antes. Boa. Então, quando eu criei essa conta e esse cartão, eu tive que me policiar durante 6 meses para que eu só pudesse gastar o que tinha ali. Então, isso me limitou a minha pessoa física a assaltar a empresa. Então, eu tive que segurar um pouquinho algum tipo de restaurante, algum tipo de... final de semana, vamos dar uma esticadinha, vamos ali na praia, vamos voltar. Eu tive que segurar um pouquinho. E isso é normal, né? A não ser que eu tenha o quê? Aí, quando eu já sei o que eu tenho que gastar, aí eu posso pegar essa conta, sei lá, eu preciso de 20 mil reais para eu viver, 10 mil reais para eu viver. Se eu tiver uma aplicação, eu vou lá no dia 1º, coloco 10 mil, eu tenho que gastar 10 mil. No dia 31, no dia 30, ela vai zerar, no dia 1º, essa conta de movimentação joga dinheiro para cá de novo. Perfeito. Isso é o que a gente chama de capital de giro. Boa. Então eu tenho um capital de giro para a empresa, eu tenho um capital de giro pessoal. Perfeito. Se você tiver, melhor dos mundos. Tá, então peraí. É? Então peraí, vamos organizar. Primeiro,
que você colocou aqui foi muito legal, porque quem tem uma situação financeira hoje que está equilibrada, Isso. consegue fazer isso já de imediato. De Pô, imediato. quanto você gasta mais ou menos no mês? Pega essa, às vezes está aplicado alguma coisa, põe na sua conta física, Isso. como se fosse o seu dinheiro. Então você tem a sobra do mês, no mês que vem você começa a fazer bem certinho. O Perfeito. Landim vai seguir aqui até como você vai se pagar. Tá? Isso. Mas antes disso, tem muitos de vocês que não sabem quanto ganha, quanto gasta, como que tá e como que tá. E nem aplicação tem. E nem aplicação tem. Então, assim, gente, profissional de saúde, primeira coisa que tinha que ter é um sistema de gerenciamento dentro da clínica. Para ter controle de entrada, o quanto entrou e o quanto saiu. Tudo que entrou e tudo que saiu. Fabrício, mas eu utilizo o meu pessoal e profissional do mesmo jeito, ainda não mudei, não tem problema. Se você colocar tudo dentro do sistema de gerenciamento, o quanto entrou e o quanto saiu, no final do mês você tira um extrato, você entende o que é da empresa, imprime, pega uma caneta, vai lá e faz assim, ó, vai ser bem simples, tá? Vai lá e risca assim, ó, o que era pessoal, o que é da empresa, o que é pessoal da empresa. No final você soma. Quanto que eu usei para mim? Pô, escola dos filhos, restaurante, parcela do carro, do plano de saúde, que seja. Não tem problema que a empresa paga para você, porque você não tem um salário. Então alguém tem que pagar. Beleza, riscou. Soma quanto está dando. Então, mais ou menos aqui, você já tem a noção do quanto você está custando por mês para sua empresa. Isso. Primeiro passo. Aí a gente vem entrando aqui no que o Landim acabou de falar. Beleza, se eu custo para minha empresa 20 mil, então você sabe que 20 mil reais teria que estar lá na tua conta. Para você, no próximo mês, não usar mais o dinheiro da empresa. Por quê? É como se você estivesse antecipando um salário para você. Está fazendo um vale para você mesmo, tá bom? Fica lá na empresa, tá? na conta, né? Na conta sua, física. Você antecipou, se você tem esse dinheiro. Aí sim você começa a fazer da forma que o Landim falou. Por quê? No próximo mês vai vencer a tua fatura de cartão. E quem que vai pagar essa fatura de cartão? Você vai ter o seu salário da empresa, que a empresa vai te pagar. Ok? Ok. Então organizou isso. Isso. Só que, como que eu vou pagar? Eu tenho que ter um salário. Isso. Como que eu vou me pagar? Exatamente. E aí agora a gente vai entender quais são os meus papéis dentro da empresa. Boa. Então, assim, a gente entende que no final da conta, o dinheiro vai para o mesmo lugar. O que é lucro e o que você, como profissional. Então a gente tem que entender o quê? Para eu pagar, para eu receber, eu tenho que saber o quanto que eu pagaria para um profissional executar aquela função. Mas, peraí. Por isso que eu falei no começo sobre, assim, se eu pago uma pessoa que custa R$ 2.500 na empresa, eu sei o quanto ela custa para fazer aquela determinada função. Boa. Poxa, é para recepcionista. Beleza. Ela ali. Se você tá sendo o recepcionista, teoricamente você tá ganhando R$ 2.500. Boa. Entendeu? Porque ao invés de você pagar alguém, você tá pegando esse salário para você. Então, porque quando a gente tá na área da saúde, a gente normalmente é o executor do serviço. Boa. Beleza. Só que vamos supor que você tem o seu consultório, tem a sua clínica, mas você não faz uma determinada especialidade. Por exemplo, eu sou cardiologista, Boa. mas eu quero colocar aqui alguém que, sei lá, um ginecologista. Então, para quê? Porque aí eu vou pegar 2 nichos, vou ampliando os meus atendimentos com algo que eu não fazia. Perfeito. Isso é inteligentíssimo, né? Qualquer então, profissional. Às vezes eu tô trabalhando em outro lugar, o consultório tá parado, então, vamos colocar uma outra especialidade que não seja a minha. Perfeito. Então, o que a gente tem que entender? O quanto que eu pagaria para esse profissional? Eu poderia alugar sala. Alugar a sala ou... Que esse aluguel entraria para a renda da clínica, né? Ou eu poderia colocar alguém de parceria. Isso, exatamente. Então, quando eu vou pagar esse profissional, se a gente for para a linha da parceria... Perfeito, que é o ideal. Que é o ideal. Então, quanto que eu pagaria para ele? Então, e aí? Então, o que você pagaria para ele
é o que você receberia. Não, mas eu tenho 30 anos de profissão, eu sou um ótimo profissional, fiz tantas especializações, eu tenho que ganhar mais, e a empresa é minha. Isso. Então você vai fazer o quê? Os casos mais complexos que você vai cobrar mais caro. Boa. Os casos mais simples você pode trazer um profissional que não precisa desse gabarito tão grande. E se eu for fazer, eu vou ganhar pelo que eu pagaria para qualquer outro pra profissional, ele. porque eu sou o funcionário da minha empresa. Isso. Porque o que Boa. acontece muito? Não, Rafa, mas, cara, eu não aceitaria ganhar, sei lá, R$ 500 por determinado trabalho, ou procedimento, ou diária, não sei. Tá bom. Mas eu não posso pensar como o profissional nesse momento. Perfeito. Eu tenho que sair da minha caixinha profissional e vir para minha caixinha empresa. Porque você, né, vai ter lá os R$ 500, mas vamos supor que você cobrou R$ 2.000. Os outros 500 que você ganharia 1.000 para fazer, os outros 500, ele é lucro da empresa. Porque se um dia você quebrar o dedo, você vai ter que pagar alguém R$ 500, não vai? Então, quando eu faço essa separação, Boa. eu vou começar a enxergar o meu valor. Boa. Então, poxa, peraí, se eu quebrar hoje o meu braço, eu vou ter que ter alguém para atender e eu vou ter que pagar tanto. Quanto isso vai me custar? Porque depois você começa a entender o quanto você está ganhando em cada ocasião do seu dia. Aconteceu isso comigo, cara. Eu caí de bicicleta. Quando eu atendi ainda, eu caí de bicicleta e fiquei 3 meses sem trabalhar, porque tive que fazer uma cirurgia no ombro. Eu tinha um seguro na época e recebi o seguro. E agora, quem que vai atender meus pacientes? Aí eu paguei um profissional para atender os meus pacientes. Opa! E deu tudo certo. Eu falei assim, os pacientes continuaram pagando as parcelas, foram atendidos e muito bem atendidos, deu tudo certo e eu não precisei atender. Eu falei, opa! E na época eu tinha seguro, né? Então eu peguei o dinheiro do seguro que eu recebi, eu aproveitei e paguei o profissional. E as pessoas continuaram pagando as parcelas, né? Que no caso era a ortodontia na época. Falei, deu bom. Foi aí que eu decidi, cara, na época. Olha que louco, tem coisas que às vezes acontecem na vida da gente ruim, que a gente transforma em coisa boa, né? Então eu tive essa visão nessa época. Mas aqui, Landim, o que você trouxe é sensacional. Lógico que não tem como a gente entrar nas particularidades, porque Isso. cada profissional vai ser de um jeito, tem a parte cultural, tem a parte de, eu acho justo, não acho, não é a intenção, é isso. Por isso que é importante buscar uma ajuda de orientação. Pô. Boa. Cara, agora você deixou a bola quicando aqui pra mim, eu vou ter que falar. Então aqui, você que tá assistindo, juro que a gente não combinou, mas você que tá assistindo aqui, eu quero te convidar para um bate-papo. Eu vou deixar aqui embaixo um QR Code, para você que está assistindo no YouTube, ou na descrição aqui do Spotify, para te convidar para fazer uma reunião com um dos nossos mentores, que faturam acima de 6 milhões por ano nas suas clínicas, ou seja, são mentores que têm experiência, que já passaram por todo esse cenário que a gente está falando, inclusive o Landim é um dos nossos mentores, que tem sucesso, que viveram tudo o que vocês estão vivendo, tudo que a gente está falando aqui, e conseguem te ajudar realmente a resolver esses desafios e fazer com que você alcance o seu sonho, todos os seus objetivos. E nessa reunião, sem custo nenhum, tá? É um bate-papo realmente, você vai poder abrir a sua verdade, a sua clínica, como que ela é, o que você espera, onde você quer chegar, e esse mentor vai te dar algumas dicas de como você vai fazer isso. Depois você decide se você quer seguir com a gente ou não, mas é um bate-papo realmente para você conhecer o nosso programa. Então aqui está o QR Code e não deixe de agendar essa reunião, ela é gratuita, um tempinho legal, é só você e o mentor, e eu tenho certeza que vai virar a sua chave e você vai conseguir chegar onde você sempre sonhou. Beleza? Agora pode continuar, Landim. Agora pode continuar, você deixou, cara, não tinha como não falar. Porque é muito importante. Mas é importante. A gente tem essas dúvidas. Porque, eu também sou ortodontista, né? E, a primeira vez que eu fui vender implante na clínica, levou 2 anos para vender. Então, assim, por quê? Eu não sabia vender, porque é uma especialidade que não é a minha. Traz para todas as outras, né? Isso. Eu tô falando aqui, agora a gente tá com uma clínica médica, né? Trabalhando emagrecimento, algumas coisas assim. Eu, Fabrício, eu não tenho experiência. Então, lógico, tem um profissional, nosso sócio, médico, tem uma experiência gigante nisso.
Mas pra gente ir conhecendo o negócio, são coisas novas, a gente vai aprender, é super legal, cara. Só que o modelo de negócio, ele é o mesmo. É o mesmo. A essência da empresa é a mesma. Então, para você que está assistindo aqui, em relação a pagar, como eu vou receber, pô, é legal você ter uma orientação disso, mas existem várias formas. Vou dar um exemplo médico. Pô, o médico não trabalha por plantão? Pode trabalhar por plantão em hospitais. Poderia pagar um plantão para o médico? Imagine, um médico, vou dar um exemplo, né? Hoje, média, né? R$1.200, R$1.500 um plantão. Imagine ele trabalhar numa clínica por R$1.200 o dia inteiro, só que sem a parte hospitalar, sem emergência, sem estresse. Será que é possível? Pode ser, não estou falando que é. Aí vai de cada um, né? Pode ser por porcentagem, que seja uma porcentagem justa para a empresa e justa para o médico. Pode ser por procedimento. Pode ser de várias formas, né? De várias e aí que é importante você entender o quanto custa o procedimento para você, que é a precificação da sua clínica, né, Leandro? Isso, exatamente. Então, assim, quando você vai trazer esse profissional, e aí você já sabe o quanto ele custa, e você já entende os seus custos operacionais, aí a gente vai entender sobre precificação. Como que eu comecei a cobrar? Normalmente, eu falo que são 3 caminhos. Né? Caminho número 1 é perguntar pro vizinho quanto ele cobra, né? E a gente não vai perguntar, né? Mas o Todo paciente mundo fez vê. isso já, né, gente? Ó, os risos, né? Não, isso quando não vai na clínica para realmente ver quanto o cara tá cobrando. Se passa por paciente e tal, né? Então esse é um modelo que o mercado determina. Isso. E até cultural isso, né? É cultural. Assim. Não deveria ser. Exatamente. E é muito engraçado que assim, às vezes eu tenho um profissional na cidade que ele cobra 20%, 30% a menos do que eu. É muito comum a gente pegar e falar assim, pô, se fulano tá cobrando isso, eu vou abaixar meu preço. Eu falo assim que todo profissional da saúde, né, ele tinha que saber fazer precificação. Porque isso vai valorizar a classe. Boa. Porque você vai saber o quanto realmente você pode cobrar. Qual é o mínimo que eu posso cobrar para não quebrar a empresa? Deixa eu aproveitar aqui, tá todo mundo com a precificação atualizada aqui, meus queridos. Todo mundo? Ó, vale a pena. Pega o toque do podcast, atualizar a precificação, porque isso é importante, hein? Ó, e eu vou falar, e tem mentorando meu aqui, hein? Eu vou saber, hein? Então assim, o que é muito legal, né? Porque aí você não vai ficar mais fazendo o preço em cima do mercado apenas. É claro que o mercado tem uma base, mas eu faço uma brincadeira, uma analogia que é bem legal. A Porsche não vai fazer um carro mais barato porque a Fiat faz o Mobi. Vocês sabiam disso? Né? Por quê? Porque ela tem, né, uma precificação. Não só a Porsche, a BMW, a Mercedes, né? Então, você pega a própria Volkswagen também, né? Fiat tem carros de vários valores. Por quê? Porque são produtos. Então, o que acontece? Se eu já entendi o quanto que esse profissional tem que ganhar, o quanto que é o meu custo operacional, aí eu vou entender o quanto que eu tenho de margem de lucro. Perfeito. E é legal que a área da saúde é a área com maior margem de lucratividade que tem hoje em empresas. Hoje, se você pegar um supermercado, por exemplo, é 2%, 3% de lucro. Só que o volume é muito grande. Sim. Trabalho é volume. Trabalho é volume. Se você falar área de saúde, e aí eu vou entrar em todas ali, se a gente fizer pagando um profissional de qualidade, fazendo um excelente trabalho, um profissional reconhecido, um cara que ele assim, tem uma entrega. Tem uma entrega, está sendo valorizado, isso é muito importante. Eu falo que a gente tem que ter pessoas melhores do que eu trabalhando comigo. Boa. Então eles não vão ser barato mesmo, ele vai ser caro. Só que eu tenho que fazer isso de forma responsável. Se eu vou trazer um profissional, se eu vou me remunerar, eu tenho que me remunerar de forma responsável. Porque se eu for irresponsável, eu quebro a minha empresa. Boa. Então, ele vai ter, por exemplo, ele quer ganhar X nesse procedimento, nessa diária, ok. É esse o seu valor que você quer, doutor? É isso que você precisa? É isso que você tem hoje para vir trabalhar comigo? É disso que você precisa? Ok. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu custo operacional, eu vou pegar minha margem de lucro e vou montar minha precificação.
Às vezes eu escuto, Rafa, mas eu vou ficar muito fora do mercado. Aí nós vamos tentar entender. Por isso, da ajuda de quem já entende do negócio, para poder ver se o seu custo operacional não está com o ralo escancarado. Isso, perfeito, porque daí, igual você colocou, né? Quanto você gostaria de receber por esse procedimento? Isso. Né? Mas quem nem dá o preço do sempre- meu profissional é ele, não sou eu. Perfeito. Mas nem sempre a empresa vai conseguir pagar isso. Isso. Né? A mesma coisa, fala assim, eu quero jogar o Neymar no meu time. Beleza. Pô, todo mundo quer, né? Talvez, não sei, muitos aqui às vezes não gostam e tal. Mas eu queria, tá? Eu queria. Independente, tá? Né? Eu queria. Mas e aí? Será que a minha empresa tem condição de pagar para jogar? Não dá pra saber. Aí a gente até brinca. Então, se não for para jogar com o Neymar, não entra no campeonato? É. Então, peraí. Tem gente, às vezes, até melhor, que entrega mais, só que não tem o nome. Aí vai de você entender o que a tua empresa também é. É possível pagar. E tudo isso para quê? Para a empresa não ser o quê? Uma ONG, igual a Andy falou. A empresa tem que ser lucrativa. Então, a partir da hora que você organiza as tuas finanças, você começa a se pagar corretamente, você vai entender a tua lucratividade, porque muitos não conseguem nem falar, porque você falou, a lucratividade da área de saúde é muito boa. Quem está assistindo, às vezes está falando assim, nossa, mas eu estou tranquilo, eu sou médico, eu tenho 60% ou 70% de lucro. Mas por quê? Porque coloca todo o dinheiro aqui, paga as contas dele com a da clínica e tal, sobrou, tá sobrando tanto, e é meu, põe no bolso. E não divide o dinheiro da empresa e o dinheiro do profissional. Porque ele deveria se pagar como profissional dentro da empresa, que é o que o Landi está desenhando aqui. Então, se um profissional ele aceita receber na sua empresa corretamente, precificado, é lógico que a gente não vai entrar em tanto em precificação, porque daí envolve planilha, cálculo, não tem nem como, né? Aí é outro mostrar podcast. aqui. É outro podcast. É podcast. para dar um... Vamos fazer, tá? Inclusive. Ó, eu Mas- aceito o convite, hein? Mas precisa estar precificado, então, a partir da precificação, você consegue pagar o profissional corretamente. Você, profissional, que agora é o objetivo principal, você, médico, dentista, fisioterapeuta, precisa se pagar. E você receberia como o profissional que o Landi está desenhando aqui. Se você desenhou como o profissional vai receber, você vai ser esse profissional. Correto? Perfeito. E aí, muitas das vezes, por que o profissional acaba não querendo fazer isso? Porque ele vai falar assim, ô Rafa, mas espera aí, se eu for pagar para esse cara 10 mil, então eu tenho que viver com 10 mil. Boa. Mas peraí, eu preciso de 20. Então muitos não querem, né, fazer Abrir mão, né? abrir mão desses 10 mil, né, dessa diferença, para não se pagar. Só que é claro que no final das contas você vai ter um lucro. Só que aí a gente tem que entender o que é lucro real e daquilo que é lucro irreal. Irreal. O que é o irreal? Né? A gente chama de custos invisíveis. Existem muitos custos invisíveis dentro de uma empresa. Eu vou dar alguns spoilers Vai. da precificação. Tá legal, tá legal. Mas tem que ter, poxa, um fundo de reserva, um fundo de melhoria. Porque muitas das vezes você não pinta a sua clínica porque você não tem dinheiro. E você, às vezes, tem que pintar a clínica a cada 2 anos. Vou dar o exemplo da Disney. A Disney é pintada diariamente. Boa. Isso está precificado, né? Então, por que a gente tem que fazer isso? Porque senão você... É aquela história, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. A grama do vizinho tem muito mais borboleta do que a minha. Ah, é porque ele... né? A gente até fala... Ele faz a manutenção. Por isso que tem mais borboleta? Ou tem mais borboleta porque ele faz a manutenção, né? Os mais velhos, aquele ditado, Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Você sabe o que eu tô falando, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter isso daqui porque às vezes você não vai investir na empresa porque você fala, poxa, mas hoje eu tô apertado. Então, se eu faço essa separação, ele vai lá todo mês, tem aquele custo, tudo, tá perfeito. Quantos profissionais hoje chegam em novembro, dezembro, tem que pagar 13º e não se passa preparou. aperto? Cara, e o que você tá falando aqui é louco, porque muitas clínicas, o que fazem? Vou dar um exemplo, tá? Aí, voltando ali, voltando não, né? Continuando em relação ao pagamento do profissional. Tem aquela cultura de pagar, sei lá, 50%, 50%. E aí? Exatamente. Aí não coloca esses custos no meio. Isso, E os perfeito. custos quem fica? Sempre A empresa? né? Aí você começa a fazer marketing. Não investia, começou. Aí você começa a pagar imposto corretamente.
Isso. Precificou. E tá pagando, dividindo, e o cara recebe 50% e a tua empresa cada vez menos. Olha que louco isso. Então, como que você vai estabelecer a tua lucratividade aqui? Ou como que você vai ter lucro fazendo isso? Não dá. Então, esses custos invisíveis estão aqui, né, Landim? Exatamente. Então, assim, porque eu tenho que analisar, poxa, se alguém faz parcelamento em boleto, existe risco de inadimplência, existe risco, né, de algum processo trabalhista, algum processo de algum paciente, graças a Deus é muito baixo isso, né? Se você faz uma boa gestão, é difícil a gente ter isso, mas são custos. Ou às vezes você não, né, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, né? Algumas vezes, de você não fazer um desligamento de uma âncora porque não tem dinheiro para fazer a rescisão. Né? Aquela pessoa está contaminando a equipe, está jogando para baixo, né? A gente trata mal os pacientes e a gente não faz o desligamento porque eu não tenho dinheiro para rescisão. Então, olha o perigo disso. E aí, quando eu faço um 50-50, a gente esqueceu dessas contas. Muito legal. Então, porque assim, sei lá, às vezes vem muito... a clínica, sei lá, recebeu 10 mil reais num procedimento. O profissional vai levar 5 e a clínica 5. Nossa, a clínica ganhou 5 e não fez nada. Isso. Boa. Né? Não fez nada, a clínica não fez nada. Só ganhou 5. Não, só ganhou 5. E tá lá, o cara foi lá, ou a nossa atendeu. visão, né? Por exemplo, lá atrás foi assim. Você comentou você não fazia implante lá. Então, beleza, eu fazia orto, não fazia implante, vou trazer um implantodontista. Pô, ele vai me dar 25%. Beleza, e vai levar 75%. Mas eu não tenho esse 25%, então ele vai me dar, pô, que legal. Que legal. Né? Na época, né? Vai pagar imposto depois. Vai fazer marketing para trazer o cliente. Vai investir na tua estrutura. Vai melhorar a tua equipe. E esse dinheiro? E embora. Já foi. Tua hora clínica, né? Não vamos entrar tanto nisso, né? Mas aqui, Landim, você começou a falar e, cara, o papo vai fluindo, né, cara? É louco, porque tem tanta coisa pra gente falar, né? Mas só pra a linha de raciocínio aqui, porque a gente tava comentando e você falou, aí o cara vai ganhar o salário dele de 10 mil e vai achar que é pouco. Mas ele vai ganhar onde? No lucro. No lucro. Isso. Aqui é o importante, gente. Então, a partir da hora que você... E é aqui para entender como você vai estabelecer a tua lucratividade. Então, você separou conta física da conta profissional. Beleza. Você agora tem o seu dinheiro porque você estabeleceu o seu salário. Porém, esse seu dinheiro pode ser que não seja suficiente, às vezes... Para você Para se você manter. ir viver, tá? Você conseguiu lá estabelecer o que seja, 20 mil reais, 10 mil reais, beleza? Só que o que acontece? Se você estiver organizado financeiramente, ou seja, estiver precificado, quando você pagar todas as suas despesas da clínica, eu estou falando aqui, vou dar um exemplo, aluguel, água, luz, os produtos que você comprou, você pagou a sua equipe, se você faz marketing ou não, e você pagou os profissionais que trabalham na sua empresa, inclusive você. Então entrou, vou dar um exemplo, 100 mil reais e saiu, sei lá, 80. Quer dizer o quê? Que você se pagou já aqueles 10 mil, mas no lucro da clínica, depois que você se pagou, sobrou quanto? 20. De quem é esses 20? Do dono. Quem é o dono? O empresário. Então eu tenho 10 mais 20, eu tenho 30 agora. Exatamente. Entendeu? Agora sim. Então aí a Mas conta... peraí, Landim, de qualquer forma, quando eu fazia assim, tudo era meu do mesmo jeito? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, né? Pra que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou fazer isso? E aí? É aí que eu sempre conto uma história que, assim, na vida normalmente, a gente toma as decisões de duas formas, ou no amor ou na dor. Boa. 90% das vezes é na dor, né? Então, eu até conto 2015, na minha família a gente teve algumas situações de câncer e tal, e aí eu comecei a me pegar no hospital, refletindo como que seria a minha vida. Eu queria terminar minha vida daquele jeito, aonde aquele meu padrinho estava, e aquilo me fez refletir muito, que eu trabalhava muito, eu atendia muito, eu só fazia atendimento, a gestão era basicamente bolo doido, era tudo junto. E eu falei, se um dia eu ficar doente, eu não vou conseguir me sustentar. Boa. Como que vai ser da minha família? Você tem que parar de atender. Eu tenho que parar de atender. Não vai entrar dinheiro. Não vai entrar dinheiro.
Eu quero ter filhos. Como que eu vou dar uma estabilidade para os meus filhos? Como que eu vou dizer, né, para o meu filho, né, que ele pode dormir, ele vai dormir tranquilo, mas como eu posso deitar a cabeça no travesseiro sabendo que eles vão estar bem? Não estou dizendo assim de deixar patrimônio, nada disso, tá? Mas a gente tem a segurança que, pô, você vai pagar a escola, você vai pagar o plano de saúde, né, e que eles vão conseguir ter uma vida, né, que a gente deseja para os nossos filhos. Boa. E foi aí que eu me peguei. Eu falei, cara, eu tenho que mudar esse processo. Foi aí que, isso 2015, nós estamos falando 11 anos atrás, né, que eu comecei a estudar o porquê disso. Boa. Como fazer isso, que é o que a gente está falando agora. Porque quando eu tenho essa divisão, e eu sabendo que eu tenho essa renda de 10 e a outra de 20, eu sei que eu estou ganhando mais como gestor do que, às vezes, atendendo, colocando ali. Mas também eu sei que, se eu precisar, né, sair, eu sei quanto vai custar colocar alguém no meu lugar. Olha isso, gente. Isso aqui é importantíssimo. Vou pedir para você repetir isso, cara. Aqui é um dos pontos principais, cara, porque aqui é o pulo do gato. Sim, né? Que é a hora que você vai entender o que você está valendo. Então, se eu tenho lucro de 20 e eu recebo, que seja 20 também, tá? Meio a meio, quando a gente fala o 50-50 para pagar um profissional, você tem que tirar todos esses custos operacionais, por exemplo. Perfeito. Então, se eu tenho 20 e 20, cara, são 40. Só que eu tenho 20 trabalhando pra caramba até as 10 da noite. Até as 10. Eu tenho 20 como gestor. Administrando, pensando estratégia da empresa, fazendo crescer. Então, assim, poxa, Rafa, mas eu preciso das duas rendas. Tá bom, hoje você precisa. Continua com as duas. Você continua com as duas. Só que o que a gente vai começar a entender? Será que eu vou ter que pagar esses 20 para esse profissional? Será que eu posso dividir todos esses dias em alguns profissionais e melhorar esse rendimento? Será que eu vou ter pique para atender esse tanto, exatamente. Quanto que eu estou disposto? Porque hoje você fala assim, não, mas eu sou profissional da minha clínica, eu quero continuar atendendo. Tá tudo bem. Okay. O que a gente está falando aqui é só para você separar, para você entender o quanto você representa, o quanto você produz na sua empresa, para quando você achar necessário, e se achar necessário, você tem o conhecimento e a tua clínica organizada para quê? Para você poder fazer essa transição tranquilo, para você entender que a tua clínica dá lucro, para você entender que você tem uma possibilidade além da sua mão ali atendendo o tempo todo. Exatamente, porque vai chegar uma hora que o seu corpo vai pedir. Seu corpo vai pedir. Boa. Não é mais você. Cara, que 10, né? Entendeu? Você viu, ó, a gente desenhou aqui todo o cenário de dividir, de organizar todo o financeiro, estabelecer a lucratividade para poder, no momento que quiser e se quiser, poder fazer uma transição ou entender o quanto você está valendo para a empresa. Né? Porque às vezes a gente vai ficando, vou investir em conhecimento. Beleza? Quanto que você está investindo? Igual você falou assim, vou investir 100 mil reais numa especialização que você não tem nem paciente. Que louco. Vamos abrir para a pergunta? Vamos. Queria fazer uma pergunta para você que talvez ajude muito a audiência, né? Muitas das vezes a gente fala de lucratividade, aquela parte básica do financeiro. Como uma pessoa que está nos escutando poderia planejar qual que é o faturamento ideal para ele e a parte da lucratividade? Legal. Alguma dica que você possa ajudar quem está nos escutando a saber, puxa, dentro da minha realidade eu tenho uma dica para poder chegar a um faturamento ideal, que é o meu objetivo e o meu objetivo de lucratividade. Cara, não, muito boa, Timura, cara. Eu sou seu fã, velho. Você sabe disso. Cara, é assim, é uma pergunta que eu vou dizer que ela é muito particular. E como que a gente define isso? Existem alguns momentos. Eu sempre falo que a primeira pergunta que eu tenho que fazer é para a empresa. O que é melhor para a minha empresa? O que a minha empresa hoje tem? Tá? Poxa, por exemplo, no caso de uma clínica odontológica, eu tenho uma cadeira, eu tenho duas, eu tenho 3. Né? A gente tem unidade que tem capacidade para 10 cadeiras, por exemplo. Então, eu preciso entender primeiro como que está essa empresa. Qual é o meu potencial nela. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou saber o meu potencial? Você só sabe quando você está perto de quem conhece o potencial.
Então, meu pai sempre falava, né? Esteja sempre com pessoas maiores do que você. E eu levo à risca isso, né, Timur? Né? Então, para quê? Para que as pessoas enxerguem o meu negócio e falem, o seu potencial é esse. E até porque, Landim, também, né? Tem o tipo de procedimento que você faz. Isso, exatamente. Vamos supor, uma clínica, independente da área, que faz cirurgias grandes, ele vai ter um faturamento X. Que faz procedimentos menores ou só consultas, vai ser outro tipo de faturamento. Trazendo para odontologia também, né? No caso, o Timur é dentista. Pô, o cara que trabalha com implante é um cenário. O cara que trabalha com pediatria é outro, né? Então, só que tem a lucratividade da empresa. Isso. Né? E aí agora a gente vai para a segunda pergunta. Aí eu vou perguntar para eu. Eu, né? O que eu quero? Né? Não é, então assim, pô, eu quero hoje, qual é o meu objetivo de vida? Vai ter gente que vai ter o objetivo de vida, e a gente fala muito em mentoria, assim, eu sempre falo no começo de ano, né? Fala assim, me conta um pouquinho do que você quer, do que você espera. Porque eu tenho pessoas que me respondem assim, Rafa, eu quero fazer milhão o tempo todo, workaholic, eu vou, é isso que eu quero. Beleza. Então nós vamos trabalhar essa linha. Tem gente que fala assim, Rafa, eu quero ter 5, 10, 15 unidades. Qual é o caminho que eu sigo? Pô, eu tenho várias unidades. Então como que a gente vai seguir esse caminho? É um outro objetivo. Então eu vou traçar esse objetivo para você. A gente vai ter aquele que vai falar assim para mim, Rafa, cara, eu tô bem financeiramente, eu tô tranquilo, mas, cara, eu quero ter mais tempo. Como que eu vou trabalhar isso? E por isso que a gente fala sobre a separação de lucro e a separação de profissional. Então, será que a minha empresa no lucro e eu colocando alguém para executar tal procedimento, tal função na minha empresa, quanto que isso está me dando de lucro, está me gerando de renda? Aí eu tenho mais tempo. Poxa, eu quero tirar minha sexta-feira meio-dia, ou sexta-feira o dia todo. A gente brinca da sexta, mas, poxa, eu quero tirar minha quarta-feira, no meio da semana, eu quero poder levar meus filhos no clube, eu quero poder ter um pouquinho de paz, tirar um dia para cuidar da minha saúde, né, cuidar um pouco mais de mim. Então, isso é importante também. E aí, às vezes, a gente tem a síndrome do vagabundo. Qual que é a síndrome do vagabundo? Que às vezes se você tira um período desse do dia, da semana, numa quarta-feira, ou numa terça, ou numa sexta, aí você se pega não produzindo, não atendendo. E às vezes as pessoas falam assim, você virou vagabundo. E fala, cara, não trabalha mais, eu tô improdutivo. Não, você tomando um café na cafeteria, não. Que é isso? Então assim, não é que você está investindo no seu maior bem, que é você. Se você não investir em você, quem vai investir por você? Então, a gente tem esse cenário. Que o cara fala assim, Rafa, eu quero diminuir, eu quero continuar com a minha renda, eu quero continuar com o meu padrão de vida, mas eu quero mais tempo. Né? Então, assim, é o que eu falo. A primeira infância da criança, que é até os 10 anos, né? Dali para frente até os 12, é o momento que você tem com seus filhos. São as memórias que vão ser criadas ali. Depois dos 12, eles não querem mais a gente. Eles querem, com 14, 15 anos, eles querem estar com os amigos, né? Aí vai para a faculdade. E aí nós perdemos aquele momento. Hoje, uma das coisas que, assim, que mais me satisfaz é dormir com os meus filhos. É dormir com meus filhos. Porque eu sei que uma hora isso vai acabar. Então eu tenho gente que está nesse nível. Que quer um pouco mais de tempo, um pouco mais de tranquilidade. Às vezes porque o corpo também fala, Rafa, cara, tô com hérnia de disco, tô com não sei o quê, né, eu fui lá no ortopedista, eu tô igual uma naja, minha coluna, né? Cara, não tem condições, meu corpo não tá conseguindo mais. Aí é outra estratégia. E aí nós vamos ter aquele outro que fala assim, Rafa, quer saber, velho, eu já fiz tudo na minha vida. Meus filhos já estão criados, já estou criando meus sucessores na empresa. O Timur está quase nesse nível aí, né? Já tem meus sucessores, cara, deixa eles tocarem. Vamos para essa linha. Então, todas essas linhas são linhas muito particulares. E aí a gente consegue trabalhar isso no acompanhamento. E pode mudar todo esse cenário em qualquer momento. Cara, eu já tive experiência de
o mentorando na época, vou dominar o mundo. Papai do céu mandou um câncer, e aí? E aí, meu amigo? 6 meses, cara. Parou, para aí. O que nós fizemos? Reprogramamos tudo. Então, o futuro não nos pertence. O presente nos pertence. Então, o que eu faço hoje para que reflita lá? Não sei como vai ser. Tá? Então, é bem legal isso, porque as pessoas têm muito essa dificuldade, né? Então, assim, mas qual é o meu potencial? Daí a importância de você ter pessoas que vão te ajudar através de uma mentoria, entender a sua situação e os seus objetivos e te ajudar a calcular qual que é o seu faturamento ideal e estabelecer sua lucratividade. Exatamente. E é para isso que serve, né, toda essa equipe, né, de mentoria. É isso. A mentoria, ela é, na verdade, quando a gente fala disso, ela é um pouco personalizada. A ideia é isso. Mas se a gente pensar, o exemplo que a gente deu aqui, tá? De colocar 20 mil de lucratividade. Vou dar o exemplo da clínica odontológica, que é o caso do Timur aqui, tá? Beleza. 20 mil. Quanto que o cara deveria ter se tiver tudo saudável na clínica dele, precificado, tá pagando os profissionais corretamente, tudo organizado, igual a gente desenhou aqui no podcast. Quanto que ele teria que ter de fluxo de caixa, ou seja, quanto tem que entrar de dinheiro para sobrar, exemplo, 20 mil em média. Isso. Vamos aqui agora Então, bem no nicho. no nicho. O seguinte, vamos tirar que você já se pagou E tudo como certinho. se fosse o quanto dentista tem que sobrar de lucro na ali. empresa. Isso. Hoje, Hoje, uma média de uma clínica odontológica, ela vai girar de 20% a 35% de lucratividade. Boa. Então, se eu preciso de 20 mil reais, igual o exemplo que a gente deu aqui, possivelmente, se eu tiver um fluxo, ou seja, entrou 100 mil no caixa, vai sobrar de 20 a 30 mil. Isso. Se tiver tudo ok. Isso. Bom. E aí Esse é o primeiro norte, gente, só pra Isso. você entender. Se tá entrando, o exemplo aqui é a odontologia agora. Se tá entrando 100 mil no teu caixa e não tá sobrando 20, com você se pagando, pode ser que alguma coisa esteja desequilibrada. Se tá sobrando muito, 50 mil, pode ser que você não está se pagando. E aí também tem algumas coisas invisíveis aqui. A gente não vai entrar tanto nisso, mas só para ter clareza, no desenho do podcast para vocês. É isso, né? Não, e vai piorar ainda. Não. Porque assim, aí o cara fala assim, Rafa, mas peraí, entrou 100. Rapaz, tá sobrando aqui 50. Aí você falou, não tá se pagando. Quando ele não tá se pagando, menos mal. O duro é se ele estiver brigando com o leão. Não tá pagando imposto. Não tá pagando imposto. Próximo podcast vai ter sobre isso, tá, gente? Calma. Num próximo podcast, não. Só que aí, o que é um ponto que às vezes o pessoal deve estar pensando assim. Ô, Fá, mas, cara, 100 mil, cara, é muita grana pra entrar, né? Pô, eu já tive clínica que faturava 25 mil. Perfeito. Cara, 100 mil é muito fora da minha realidade para eu conseguir esses 20. É aí que a gente chama de gestão de alta performance. Quando você sabe e você aprende a fazer a gestão de alta performance, nós vamos trabalhar com margem de lucratividade na casa dos 30%. Boa. Porque quando você entra nesses detalhes, por isso o papel de olhar o negócio, né? E não só atender. Então, se eu fizer uma gestão de alta performance, eu preciso de 70 mil, não de 100. Boa. Tá? E aí já vem outro cenário. Porque a gente está falando aqui de financeiro. Se o cara tem o objetivo de colocar 20 no bolso, quer dizer o quê? Que só atender não vai adiantar também. Exatamente. Ele vai ter que começar a olhar o outro pilar, que, como eu disse, vai ser para outro podcast, que é o pilar comercial da empresa. Se ele já organizou o pilar administrativo financeiro, opa, agora é o momento da gente dar atenção a outro pilar, porque geralmente o operacional Tá ok. né? Organizou agora o financeiro, é hora de olhar o comercial e assista aí os próximos podcasts, com certeza tem muita coisa boa, ou os anteriores também, que já tem coisas sobre marketing, né, gente? Mais uma pergunta, gente. Ai, tão bom estar aqui com os meus mentores. Sou muito privilegiada de ter tido vocês dois, ter o Fá e ter tido o Landim, né, como mentor. Bom, eu
e eu acredito que boa parte de quem está aí é muito realmente operacional, e eu tenho uma facilidade muito grande com comercial. E não existe uma pessoa boa nos 3 pilares, né, gente? Eu não conheço ninguém que é muito bom nos 3. Então, normalmente, financeiro, e eu acho que, via de regra de clínicas, eu até vejo muita clínica médica, quem faz o financeiro é a própria secretária, de tão delargado e não assistido que é isso, né? A partir do momento que eu deleguei o financeiro, quais são os 3 pontos que o dono, vou falar o dono, não o gestor, para ficar mais, né? Mas qual os 3 pontos que o olho do dono não pode deixar de olhar? Perfeito, boa, Carlinha. Sempre com perguntas muito boas. Então, o que é o ponto principal? Você falou uma palavra que é bem legal, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é delegar. Ó, delegar é diferente de delargar. Boa. Olha como isso é importante. É o que você falou, o olhar do dono. Então, quando você entrega um financeiro na mão de alguém, é papel do dono, do gestor ali, olhar diariamente esse financeiro. Tá? O financeiro é algo, por exemplo, tem unidade que não tem sócio. Por exemplo, se você não está na operação, tem que ser olhado todos os dias. Quais 3 pontos? Né? Então, os 3 pontos. Ponto número 1, quanto entrou naquele dia? Tá? Segundo ponto, quanto saiu naquele dia? Perfeito. E quanto saiu, eu também preciso do quê? Cadê as notas? O que saiu? Saiu para onde? Saiu para onde? Por isso a importância de um sistema. O sistema hoje, ele me dá na palma da minha mão, no celular, todas essas informações. Então eu não tô, mas eu tô vendo. Eu falo para elas, vocês não estão me vendo, mas eu tô vendo vocês. Né? Então, clica com Big Brother, né? Tem câmera para tudo. Então, assim, é importante porque... E ali ele vai me mostrar o que tá saindo diariamente. Tá? E aí um outro ponto também que a gente tem que analisar. Não é só o que entrou e o que saiu. É o que eu deixei de receber também. Isso é muito importante. Tá? Quem só trabalha com cartão de crédito tem que olhar também se não houve alguma falha de pagamento, Tá caindo, né? Se está caindo, se não está. Então, o sistema, ele faz... A gente consegue ver isso daí de forma mais dinâmica. Então, são esses 3 pontos que tem que ser olhado diariamente. Muito bom. Tá? Aí a gente vai para isso eu estou falando diariamente. Aí a gente vai para outros pontos. Que é o quê? Não é porque a conta veio que eu tenho que pagar. Eu tenho que entender o que está sendo cobrado. Isso é muito importante, né? Quando você tem terceiros, fornecedores, né? Laboratório. Então, assim, pô, o que foi pago? Sindicatos chegam, emitem boleto. Cara, tenho certeza que todos vocês já receberam boletos que não eram para pagar. Que não era para pagar. E muitos vocês pagaram e nem sabem. E nem sabe, exatamente. Então, assim, eu tenho que fazer a conferência disso. Então, algumas coisas, a gente pode fazer isso daí também semanal. Por isso, igual o Fá falou, eu tenho que ter um dia da semana para que eu pague essas contas ou eu autorize essas contas. Para que eu veja, então, pô, igual o Fá falou de segunda, o meu também é de segunda. Então, segunda é o dia de organizar isso daí, ter todos os pagamentos. Porque daí você consegue olhar tudo que vai ter da semana toda. Às vezes você fala assim, pô, Rafa, mas eu não tenho dinheiro para pagar na segunda. Não tem problema, você pode deixar programado no banco para data, mas você tem que olhar e conferir aquilo ali. Quantas vezes eu já peguei, não é maldade às vezes da pessoa, mas mandou uma conta de laboratório do colega no meu nome. Né? E tipo assim, e aí você não sabe. Aí você não sabe, né, se a pessoa errou ou cobrou dos dois, né? Porque é muito comum. Eu não tenho tempo, já que eu não tenho tempo, eu não vou olhar. É isso aí. E aí as pessoas começam a perceber isso. Muito bom, Landinho. Porque assim, eu passei um negócio, ele não viu. Passei outro, ele não viu. Ô, Landinho, já foi. Sabe que é louco uma coisa que você falou, importante? A gente tem que confiar no financeiro. Isso. Mas muito mais importante confiar é conferir. Isso. Independente de quem a gente confie. É o feito conferido. E muita gente não confere. E aí que começa o cenário. Então, aqui, gente, dentro disso que a gente está comentando, aí começa a evolução.
Por quê? O Landim está falando de banco, de autorização. Daqui a pouco você tem um financeiro que lança tudo no banco. Ah, mas não pode ter, não. Hoje o sistema de banco, cara, permanece você bloquear e o teu financeiro ter só acesso a lançar as contas. Você, como gestor, vem só dá ok, ó, pum, paga. Isso. E muita gente, não, mas eu tenho que ficar lá lendo boleto. Não precisa, gente. Hoje tem tudo a facilidade. Lógico que daí vem a evolução. Isso. Cara, vai muito top, Landim. Isso aí. Muito 10. Muito bom. Ó, vamos para o toque agora, tá? Não, aí, só pra eu terminar. Ô, desculpa. Faltou o mensal. Ó, É um podcast, né? Então o que é o mensal. Que aí eu vou começar... você falou diário, semanal. Diário, semanal e mensal. Vai. O que é o mensal? São fazer compras estratégicas. Existe um livrinho muito legal, depois vocês procurem, chama Dobre Seus Lucros. Ele é muito legal, ganhei de um mentor amigo nosso, o Carlito, e é muito bacana porque o dinheiro ele está dentro do nosso negócio. Então quando eu vou evoluindo, eu chego nesse nível que eu vou fazer compras. Então faz compras estratégicas. Vamos falar, eu já peguei até unidade nossa que ia comprar papel higiênico, por exemplo, coisa barata, certo? Tudo que precisava ia num supermercado chamado Pão de Açúcar. O mais caro que tem. E comprava só lá, porque era rápido ali, não tinha muito tempo e tal. Então, são nas pequenas coisas que você, no final, faz você ter lucro. Então, um exemplo, a gente sabe que tem que ir num atacadão e faz uma compra só. Então você começa a fazer o mensal, que é o quê? Compras estratégicas. Um exemplo, um dia que eu gosto de fazer compra. A gente vai comprar insumos grandes, melhor dia para comprar é o último dia do mês. O vendedor quer bater a meta, então a gente faz negociação. Então é quando você chega num nível que você faz esse tipo de compra. Dependendo do insumo que você tem, você não compra mais todo dia. É muito comum. Faltou um insumo aqui, liga lá e manda entregar. Quando você faz isso, primeiro que você está pagando incêndio o dia inteiro. Segundo, você não fez cotação. Boa. Você paga, quem compra rápido, paga caro. E é uma coisa que eu aprendi. Quem não sabe comprar, não pode vender. Muito bom, muito bom. Entendeu? Porque o lucro, ele tá na diferença da compra com a venda. Boa, boa. Então eu tenho que enxugar isso aqui. Então, muitas das vezes... Nem sempre é o quanto a gente está recebendo, e sim quanto a gente está gastando. Muito top. Então, isso é muito importante. Porque aí você vai fazer essas compras de forma estratégica. E aí você para pensar, se você faz uma compra estratégica, você precisou ir no mercado uma vez no mês. Você não vai mais todo dia, você não vai toda semana. Isso eu estou falando de insumos de mercado, mas, um exemplo, qualquer outro, né? Economiza tempo, depois você pode, quanto mais você compra, mais preço você tem. Mais preço você tem. É lógico, você consegue negociar Isso, maior. Exatamente. Né? Aí já entra no nível de gestão, se a gente falar, de acompanhamento, um pouco mais avançado que a gente está trazendo aqui. No supermercado. É básico, né? Exatamente. É economia básica, mas fácil de fazer. Não precisa ser gestor, você não precisa ter um conhecimento financeiro para economizar. Né? Então, principalmente nesse momento que a gente não consegue o controle. Landim, vamos para o toque. Aí só um último detalhe. Eu prometo que é o último. Filme, gente. Vai virar um filme. Não, mas para que eles entendam. Hoje... podcast parte 2. Parte 2. Pode olhar aí. Se você tem 20 mil de despesa no seu negócio hoje, e você não faz dessa forma estratégica de compra, né, eu tenho certeza que se você fizer isso, olhar com carinho, você vai economizar 10% das suas despesas. Boa. Que bom que ele não foi pro toque, tá? Muito bom. Tá? É isso aí. Gente, vamos para o toque do podcast. Quem gostaria de falar o toque do podcast? Mari, vai lá. Eu amei a frase do Landim de ser produtivo e não ocupado, porque às vezes a gente está só ocupado mesmo e a produção está lá embaixo. Então, foi um grande insight. Muito bom! Quem gostaria de mais toques? Mais toques. Vai lá, Mar. Gente, que honra!
Ô Mari, é por isso que eu falo, até o meu Netflix eu cortei. Vai lá, Mari. Bom, gente, que honra participar. Eu tô aqui como consultora, mas assim, com os olhos brilhando, porque eu vejo no dia a dia que é realmente tudo que a gente precisa. Vi esse podcast como um convite, né, a vocês serem CEOs da empresa de vocês. Então, tenham esse tempo para ter esse protagonismo. Então, o meu toque foi: segmentem a agenda de vocês para serem estratégicos, cuidarem dos processos das pessoas para que vocês consigam crescer cada vez mais e olhem para o financeiro de vocês, precifiquem a empresa de vocês, não deixem para ver depois, gente, porque isso é o que traz a nossa paz financeira no final das contas, né? Muito Então, bom. parabéns, é só segmentem a agenda. É isso aí. Tirar um tempinho aí para fazer gestão, né? Olhar a empresa. Vai lá, Rafa, qual é o toque? E o meu toque, depois de um podcast dele, é que não tem como ter só um toque depois disso tudo. Muito bom. Boa. Mais alguém, gente? Vai lá. Peraí, depois ali o Lê. Então, o meu toque, e eu acho que para muitas pessoas que estão vendo, é a importância do investimento no que é intangível. A gente gasta muita energia, somente quem está começando a empreender, no que é tangível. É o 20 mais 20 que dá 40, tirar 10 que dá 30, mas a gente não dá importância no que é intangível, que é o que vale o investimento numa consultoria, o que isso vai trazer de retorno. Isso é intangível, a gente não sabe se vai trazer 40 a mais ou 40 a menos. O tempo de lazer que eu tenho com a minha mulher, uma viagem, o quanto que isso traz de benefício para o meu negócio e que vai trazer ali mais faturamento, mais lucratividade. Então, é muito importante a gente focar também no que é intangível e não só no que é tangível. Muito bom. Último toque aqui. E o meu toque, então, eu acho que para mim, o que pegou bastante é a hora que tu entende, assim, que tu precisa precificar o teu serviço, né? E entender quanto um profissional pode te substituir e quanto isso vai custar para tua empresa, né? Separar o salário que tu ganha do que tu pode receber como uma divisão de lucros aí também. Muito bom, legal. Já que passou na minha mão, posso dar o meu toque? Com certeza. O meu toque é o BBF, é o básico bem feito. Muito bom. É isso aí. Não, e aí, olha só que é legal também, né? Quando você entende o quanto você está valendo, aí você coloca quanto eu quero ganhar na minha vida. Então, por exemplo, se eu quero colocar lá que eu quero ganhar 20 mil por mês, tudo aquilo que eu executar que no meu dia não me der R$1.000 por dia, se for 20 dias, eu tenho que entender que eu tenho que colocar alguém para que eu atinja esse valor. Então, se eu quero 50, se eu quero 100, se eu quero 200, 300, e aí o céu é o limite. Né? Você pode ver que as 24 horas ela é igual para todo mundo. Por que uma pessoa ganha 10, uma ganha 20, outra ganha 200, outra ganha 500, né? O que ela faz de diferente? Então, isso daí eu sempre levei para minha vida. Se eu tenho uma referência do que eu quero, eu faço igual o Globo Repórter. Que ele come, onde ele vive, né? Quais são os modos, os hábitos, né? Isso aí. E aí eu modelo. Muito É bom. mais fácil. Muito bom. É só você copiar. Né? Exatamente, copia. Copie e não questione. Se a pessoa chegou naquele resultado, copia ela. Gostei. Não é o resultado que você quer chegar? Copie e não questione. Então pronto. Landim, qual é o toque do podcast para você, então? Cara, eu acho que o toque é a gente poder trazer para a classe da saúde o entendimento de que a gente tem que ter esse reconhecimento, né, que a gente merece ter uma condição de vida melhor, que a gente merece ter uma gestão mais organizada, para que a gente tenha tranquilidade. Eu acho que foi muito legal estar com vocês, é sempre um prazer estar com você, meu irmão, a gente está sempre junto aí. E, pô, assim, fiquei muito feliz pelo convite e a gente vai se ver mais vezes aí. Com certeza. Cara, eu devia ter falado do toque primeiro, porque ele falou quase o que eu ia falar, cara, mas foi sensacional porque
reforçar mais o quanto a gente está conectado no sentido de pensamento, no sentido estratégico mesmo, e no que a gente pensa para quem está assistindo aqui. Isso aí. Realmente, né? Você que está assistindo, você merece ter uma vida diferente, você merece evoluir, você merece crescer. Então, se eu puder dar o toque agora, tirando esse que você falou que foi incrível, cara. Cara, você usou uma frase que eu nunca tinha prestado atenção. O olho do dono... Como é que é? O olho do dono e não a mão do dono. Né? É isso aí. E a gente acha que tem que colocar a mão para o nosso negócio crescer. E sim, é o olhar, gente. É o olhar estratégico para fazer o seu negócio crescer. Ó, e o toque para você, deixa um tempo para você olhar o seu financeiro. Isso é muito importante. Aproveita você que está assistindo esse podcast, que gostou desse show que o Landim deu aqui hoje, envia para quem merece ouvir e aproveita e deixa aqui embaixo qual é o toque do podcast para você. E acompanha a gente toda quarta-feira, episódios novos no The OneCast. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo The OneCast. Doses semanais de conhecimento para sua clínica e para o seu negócio. Obrigado, Landim. Valeu, obrigado.